boa noite. Graça e paz da parte de Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez para a gente celebrar o Senhor, cultuar o Senhor, cantar para Ele, louvá-lo e bendizê-lo. Enfim, é nosso momento de culto a Deus, nosso momento de estudo da palavra de Deus. É um tempo muito precioso que a gente se reúne para interceder pelo povo de Deus. Esse tempo de virtual, porém muito real, porque estamos aqui na presença de Jesus. E Jesus falou assim, né? Todo mundo conhece: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, nós estamos aqui no virtual real, em nome de Jesus, e Cristo está conosco também. A gente acredita nessa promessa. Esse versículo é uma promessa da palavra de Deus, a garantia da companhia de Jesus no ajuntamento da igreja. Então, nós louvamos a Deus por isso, por essa oportunidade da gente estar aqui em culto, em adoração, em buscar o Senhor. E eu vou convidar aqui a Paulinha e a Bia hoje, que elas vão orar para iniciar esse culto e pedindo graça a Deus aí por tudo, que Deus colocar no coração delas, para elas orarem aí. A gente vai iniciar louvando com o Zé e a Miriam aí, nos abençoando no momento de louvor, tá bom? Seja muito bem-vindo, você que não faz parte da nossa comunidade, nos assiste, você que um dia vai nos assistir, você quando nos assistir, onde estiver, você quando nos assistir, lembre-se que nós somos a Igreja de Cristo, nós somos a igreja que proclama o Cristo, o Filho do Deus vivo, tá? Pode orar, Paulinha e Bia aí, pode orar, fica à vontade. Boa noite, irmãos. Antes de orar, eu quero dizer para vocês que essa sala dessa casa é muito importante para mim, porque foi aqui que eu aceitei Jesus. Claro que o processo começou todo fora daqui, né? Mas aqui eu falei com a minha boca, eu aceitei Jesus aqui nesse lugar, então é uma honra para mim estar recebendo vocês, mesmo que virtual. Eu queria mesmo fazer um culto aqui, estar participando também é muito importante para mim. E agora a Bia quer orar, e aí ela vai orar, tá bom? Em nome de Jesus, olha. Todos vocês moram no nosso coração. Amém. Senhor Deus amado, Pai, muito obrigado por tudo no teu sofrimento. Estou muito que você sempre necessita da rua, me dá um lado, me dá um emprego. Cuida necessitação dele, tal. Abençoe os irmãos médicos, abençoe os irmãos médicos. Nessa vacina cheia de volta, para que tomar todo mundo fazer. Você é nosso Deus, nossa importância. Amém. Amém, em nome de Jesus. Senhor, quero pedir também que o Senhor seja conosco, Pai, seja por cada família, Senhor. Continue, Pai, com a tua presença, Pai, em cada lar, Senhor. Continue nos sustentando, Senhor, nos dando calma, tirando toda a ansiedade, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Bia. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos? Boa noite. Estamos aqui. Boa noite a todos. Graça e paz. Que Deus esteja nesse momento com cada um de nós, né? Que a nossa vida seja uma vida de louvor ao nosso Deus. Amém? Não só nesse momento, mas em todos os momentos, que a nossa vida seja uma vida que glorifica o nosso Pai. Amém? Nós vamos cantar, mas antes eu queria ler só um versículo do Salmo 150, é o último salmo, a gente vai chegar lá, né, pastor? E o versículo 6 diz assim: tudo que tem vida, louve o Senhor. E em outra versão, todo ser que respira, louve ao Senhor. Irmãos, é uma oportunidade única na vida da gente. A gente está aqui juntos, mesmo distantes, mas estamos juntos, estamos unidos. Temos motivos para louvar o Senhor, temos motivos para agradecer o seu nome,
Deus é tremendo, Deus é grandioso, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus tem estado conosco. Se você não tem nenhum motivo para louvar, lembre-se do Salmo 150, versículo 6. Você respira, todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Vamos cantar esse louvor. Diz que devemos dar todo louvor somente a Deus, somente a Deus, somente a Deus. Amém? Somente Deus criou o mundo e o que nele há. Um ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Somente Deus os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu. Pois Deus, somente somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém, amém. Que assim seja, irmãos. Que todos nós demos louvor somente a Deus. Só Ele é digno de todo louvor da nossa vida, do louvor da nossa vida. Amém? Nós estamos estudando, né, os Salmos, e essa semana o pastor vai falar sobre o Salmo 31. E eu gostaria de destacar os versículos 14 e o versículo 15, só a primeira parte, que diz assim: mas, porém, né, eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus, o meu futuro está nas tuas mãos. O salmista declara isso. E hoje nós também queremos declarar: Senhor, o nosso futuro está nas tuas mãos. E às vezes, nesses tempos difíceis, né, a nossa fé oscila, né? Às vezes a gente fica mais vacilante, somos humanos, né? Mas o hino que a gente vai cantar fala sobre isso. Mesmo oscilando a nossa fé, Cristo sempre nos valerá.
Ele nunca vai deixar de nos socorrer, porque o amor dele nunca vai ser menor por conta disso. O amor do Senhor, ele sempre será grande, porque o amor dele não muda para com a gente, né? Mesmo que a nossa fé vacile. E esse oscile e vacile também. E esse hino, lá na última estrofe, ele diz: com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, sim, ele me valerá. O sangue de Jesus nos comprou e ele não vai nos deixar. Por isso que o nosso futuro, como disse o salmista no Salmo 31, está nas mãos do Senhor. Amém? Vamos cantar esse hino, é o hino 322 do cantor cristão. Perseguido sem merecer, ele valerá. Ele valerá. Ele valerá. Seu amor por mim não muda, sim me valerá. Crente inútil eu serei, se me não valer. Nem serviço prestarei sem o seu poder. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me outorgou, se me valerá. Ele valerá, ele valerá. Seu amor por mim não muda, se me valerá. Amém. Que assim seja. Amém. Glórias a Deus. Com a palavra o pastor. Amém. Amém. Obrigado, Zé. Obrigado, Miriam, pela instrumentalidade de vocês. A gente agradece a Deus pela vida de vocês. Eu quero ter mais uma voz de oração também, orando junto com a Paulinha e com a Bia, que elas já oraram. Orar por esse tempo de luta que a gente está passando, né? Um tempo bem desafiador, um tempo em que, além dos limites, nós temos as nossas lutas pessoais, mas também temos as lutas coletivas que a gente está vivendo, o desemprego, a fome, que aumentou muito no Brasil, toda a questão da saúde, toda a questão do desassossego político da nossa nação. O nosso Brasil está precisando muito da oração dos servos de Deus. A nossa nação precisa que a gente se prostre, que a gente se humilhe, que a gente encontre no Senhor a solução para essa nação. Não está em nenhum partido, não está em nenhum ser humano, mas a solução para o Brasil está nas mãos de Jesus. E a solução para o mundo, né? Nesse tempo que a gente vive de mortandade, de choro, de perdas, é uma angústia muito grande, uma angústia coletiva. Se você não foi afetado diretamente na sua família ou alguém da sua família, mas algum conhecido você pode ter perdido, passado por grande perigo devido a essa pandemia que a gente está vivendo.
e aqueles que não passaram por nada da pandemia, o vírus em si, mas que não conseguem tratamento, que não conseguem manter regularidade de tratamentos de idas ao médico devido à situação, às cirurgias eletivas que precisavam acontecer, que não estão acontecendo, só em caso de vida ou morte. Muitas coisas ficaram difíceis nessa área médica, enfim, de sequências de tratamentos também. Vamos orar por isso tudo, pedir graça a Deus, pedir misericórdia, orar pela vida da Verônica, que está internada, pela família da Eli, que está passando por essa provação, que Deus esteja no controle de todo esse momento que a gente está vivendo. Vamos orar? Meu Deus, obrigado. Obrigado por esse privilégio da gente estar aqui, ó Pai, de uma maneira muito singela e muito real na Tua presença, cultuando o Senhor, buscando a Tua face, entendendo que, ó Deus, precisamos nos humilhar, precisamos nos quebrantar diante do Senhor, reconhecer o Teu domínio, reconhecer a Tua glória, reconhecer o Teu poder, reconhecer a mão forte do Senhor que opera em favor daquele que o busca. E a gente, como igreja de Cristo, apresenta, Pai, o nosso coração, as mazelas que a gente está vivendo. Cada um vive na sua crise, cada um sente do teu jeito, cada um busca uma solução, ó Pai, uma resposta que venha do teu trono, que venha da sua voz, que venha de uma ordem do Senhor para o caos que às vezes a gente está vivendo. Dentro da gente, conosco mesmo, às vezes na nossa família, às vezes com queridos, às vezes com situações que não dependem muito de nós, mas nós somos afetados. Às vezes um desemprego na família, às vezes desentendimentos, às vezes angústias que invadem, ó Deus, o coração e faz com que a gente perca o foco no Senhor, perca o foco da fé e entre por um possível caminho, ó Pai, de desespero, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que venhamos nessa noite a aprender a se colocar diante de Ti. Aprender a orar com os salmos. Aprender, ó Deus, que aconteça o que acontecer nas nossas vidas. Nós somos do Senhor. Aleluia por isso, Pai. E quero colocar a nossa nação, a nossa terra amada, e que cantamos idolatrada, a nossa terra, ó Pai, onde nós crescemos, nos desenvolvemos, formamos famílias, ó Deus, e praticamos a nossa cultura de uma forma lata. Ó Deus, a gente coloca esse país diante do Senhor. A gente quer o bem dessa nação, a gente quer a prosperidade dessa nação, a gente quer a saúde dessa nação, a gente quer a cura do nosso país. E não tem ninguém que possa fazer isso por si só, por um partido ou por uma ideologia. Nós contamos com a graça do Senhor, com a boa mão do Senhor sobre nossas vidas, sobre a direção dessa nação, sobre os que estão em eminência, sobre o Congresso, o Senado, sobre desde o Executivo até os legislativos municipais, passando pelos estados. Ó Pai, que a Tua bênção esteja sobre a política brasileira, Pai, levantando pessoas sensatas, coerentes, ó Deus, para poder, ó Pai, legislar ao favor desse povo. A gente coloca nas Tuas mãos, Senhor. Seja feita a Tua vontade na nossa nação em relação a essa arena. E a gente coloca também, ó Pai, as pessoas enlutadas, as pessoas em crises, as pessoas que estão com dificuldades de dar sequência a tratamentos de saúde, as pessoas que têm medo de, nesse tempo, seguir para um hospital e cuidar-se mais. Meu Deus, cuida disso tudo, cuida das fobias, cuida das angústias, cuida desses profissionais que estão na frente, exaustos, cansados, sobrecarregados, ó Pai, que eles tenham, ó Pai, a renovação das suas forças e que o Senhor desperte, ó Pai, um interesse em comum, assim como houve com a vacina no mundo inteiro, o interesse, ó Pai, de se criar uma solução, uma saída para esse quadro,
que o Senhor traga o interesse do profissional da saúde, ó Pai, ao lidar com a população tão estressada nesse tempo. Estressada por via da saúde, pelas perdas, pelo luto, estressadas, ó Deus, pelo desemprego, pela fome, pela miséria que está, ó Pai, sendo acentuada nessa época. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos socorra, que o Senhor faça do nosso coração um coração generoso, para a gente estar compartilhando com aquele que tem mais dificuldades do que nós. Muito obrigado por isso, Pai. Levanta isso no nosso meio, levanta corações assim de adoradores no nosso meio. E a gente coloca agora, Pai, a vida da Verônica diante do Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade lá da tua filha, o que ela está passando, os seus limites de saúde. Socorra, Pai, com a tua mão de poder sobre a vida dela, sobre o coração da Eli, sobre o coração dessa família que está passando por provações, Pai. Mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o Senhor está ouvindo a nossa oração em prol dessa família. Estenda a tua mão sobre ela. Estende a sua mão sobre o nosso povo, sobre o povo que clama pelo teu nome, que se humilha diante de ti. Ó Pai, venha nos honrar com a tua glória sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por esse tempo de louvor, por esse tempo, ó Pai, de a gente se encurvar diante de ti, suplicar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pela nossa saúde, pela nossa prosperidade. Mas, acima de tudo, Pai, a gente quer ler a tua palavra agora, a gente precisa entender, ó Pai, o que o Senhor tem de recado para nós, a gente quer compreender o cerne da tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor quer falar de uma forma individual e a compreensão genérica desse salmo tão lindo, Pai, que a gente vai ler nessa noite, o Salmo 31. Toma nas suas mãos, Pai, esse tempo de reflexão, que seja também quanto todos os outros tempos de oração, de louvor e agora de reflexão da tua palavra, que seja um tempo que glorifique o teu nome, Jesus. Que o Senhor seja honrado através desse tempo também. Tudo aqui é para o Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Tudo aqui é olhado para o Senhor. Tudo aqui é derramado diante do Senhor. Muito obrigado, Pai. Seja conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Eu te convido a você ir no Salmo 31, e eu quero fazer essa leitura com você. O Salmo 31, Salmo de Davi, a partir do verso 1, ele contém 24 versículos, eu vou lê-lo na íntegra. Ele diz assim para a gente: em ti, Senhor, me refugio. Estou lendo na versão NVI, nova versão internacional, tá? Em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim e livra-me depressa. Sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, tu és a minha rocha e a minha fortaleza por amor do teu nome. Conduze-me e guia-me, tira-me da armadilha que me preparam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se apegam a ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e reconheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos. Deste-me segurança e liberdade. Misericórdia, Senhor. Estou em desespero. A tristeza me consome, a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia, os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, os meus ossos se enfraquecem. Versículo 11. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus inimigos. Os que me veem na rua fogem de mim.
Sou esquecido por eles, como se eu estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem ao meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar-me a vida. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Verso 15. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Não permitas que eu seja humilhado, Senhor, pois tenho clamado a ti, mas que os ímpios sejam humilhados e calados no Sheol. Sejam emudecidos os seus lábios mentirosos, pois com arrogância e desprezo humilham os justos. Verso 19. Como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes, das intrigas dos homens, na tua habitação os proteges das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado, eu disse, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei a ti por socorro. Verso 23. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos, os que o Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Amém. Que Deus seja louvado por esse momento da leitura da palavra do Senhor. Um salmo como a característica do próprio Davi, um salmo que a gente chama um salmo com palavras fortes, né? Com palavras que demonstram toda uma necessidade que ele coloca diante do Senhor. E eu tenho um tema para essa noite. Meu tema nessa noite do Salmo 31 seria ore para ter olhos atentos. Vou repetir. Ore, oração, para ter olhos atentos. Certa vez, numa visita científica, que Albert Einstein fez lá na Califórnia, nos Estados Unidos, ele esteve numa universidade para ele pesquisar como cientista a questão dos terremotos. E ali ele foi recebido por um famoso professor, Dino Gutenberg, que chefiava essa cadeira de sismologia da universidade. Sismologia que estuda os abalos da Terra mesmo, é esse sentido. Então, o cientista Albert Einstein, ele fez, muitas perguntas ao professor, esse cientista também, 2 cientistas conversando, sobre os terremotos, e enquanto eles caminhavam pelo campus desse Instituto de Tecnologia lá na Universidade da Califórnia, a conversa foi prosseguindo, e até que o outro professor interrompeu os dois conversando. Tinha um círculo de alguns professores ali acompanhando essa visita desse ilustre cientista, e eles perceberam que as pessoas estavam correndo em direção a outros prédios, saindo dos prédios, me refiro, em direção a um campo aberto, porque tinha um terremoto acontecendo. E, por incrível que pareça, a conversa estava tão envolvente, tão boa sobre as teorias dos terremotos, que eles não perceberam, o grupo de cientistas ali, o grupo não percebeu que debaixo dos pés deles estava havendo um terremoto bem forte. Eles estavam numa área aberta e eles não perceberam isso. Foi um dos terremotos bem forte ali. E muitos de nós, de fato,
a gente, com os olhos fixados num gosto, num afeto, numa prioridade, numa situação, numa notícia ou num sofrimento, a gente deixa de notar, às vezes, fatos gritantes à nossa volta. E a gente acaba por ser penalizado pela nossa desatenção. A verdade é essa. O que acontece no nosso dia a dia, isso também tem a ver, muitas das vezes, com esses abalos que acontecem, que chegam de notícias para a gente. E, por vezes, diante das nossas orações, a gente presta muita atenção na dificuldade para a gente apresentar aquilo ali a Deus em oração, e a gente fica focado nesses problemas. Mas adiante de nós vêm as respostas divinas. Deixamos de notar com graça quanto a misericórdia, quanto o amor, quanto o livramento, quanta bondade Deus nos concede. É como se tivesse Deus abalando as nossas vidas também por bênçãos diante dessas dificuldades, e a gente não está percebendo, porque o nosso foco está tanto nos problemas, ou numa situação, ou numa notícia de momento na nossa vida, que a gente se esquece de que Deus está agindo o tempo todo em nossa direção. Então, nesse aspecto, um bom exemplo a ser seguido é imitar aqui o que o Davi fez. Sua atenção à graça de Deus, exposta nesse Salmo 31, deve nos ajudar bastante a gente a valorizar as bondades que Deus traz para a gente, que levou Davi a louvá-lo, sempre pelo bem que ele está fazendo. Então, você está ligado e não está desatento, mesmo o mundo desmontando ao seu redor, mas sempre está havendo a ação da graça e da misericórdia de Deus, da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Então, o salmo em questão, que é esse, o 31, ele foi dividido aí, né, ou estou querendo dividi-lo, melhor falando, em duas partes. A primeira parte do 1, versículo 1 até o verso 18, faz coro aí com a maioria dos outros salmos anteriores que a gente já estudou. Trata aí dos pedidos a Deus devido aos problemas enfrentados pelo salmista. Entre eles, Davi pede a Deus proteção contra homens que lhe armaram ciladas, contra a tristeza que invadiu o coração dele como servo de Deus, contra o sentimento de desprezo dos homens, contra a angústia, contra o livramento da própria vida. A vida dele, ele sentiu aí, a gente leu, que estavam querendo tirar a sua vida. Então tinha muitos inimigos. Então, isso é o tom de todos os outros salmos até o verso 18. Mas, apesar da situação tão triste e tão opressora, melhor dizendo, do verso 19 ao 24, eu quero meditar com você hoje. Ele não pode vir meditando em todo o salmo, mas você vai entender esse salmo a partir do versículo 19 ao 24, que parece demonstrar que a oração que ele fez do verso 1 ao 18, fica claro, foi atendida pelo Senhor. Então, o 19 é uma virada muito interessante nesse salmo, porque o Senhor ouviu agora o salmista, que notou isso, notou a mão de Deus agindo em favor dele, ele agradece calorosamente. Desse modo, a gente pode observar que nos versos 19 até o 24, 5 livramentos vêm da parte de Deus para o salmista. Então, vamos lá? O primeiro livramento é dos opressores mesmo. O verso 19 é essa virada que eu falei de tom do salmo. Enquanto na primeira parte Davi está assim, desanimado, abatido, preocupado com os rumos da sua própria vida, dos acontecimentos, esse verso é uma explosão de alegria. Quão grande é a tua bondade que tu reservastes para os que temem a ti. Quão grande é a tua bondade. Olha como é que ele começa a enxergar, é virada por causa disso,
porque até o verso 18 é esse lamento mesmo, essa busca para livramento, para isso, aquilo. De repente, o que isso revela para a gente? De alguma forma, Deus estava atendendo a Davi. Então, na sequência, o verso 20 não deixa sem explicação a tamanha exultação de alegria, de júbilo que ele faz para o Senhor. No abrigo da tua presença, os escondes. Das intrigas dos homens, na tua habitação, os proteges. Das línguas acusadoras, dos malfeitores, daqueles que levantam acusação. Então, olha que interessante, essa sequência da explicação dessa exultação do coração de Davi, ele insiste nessa figura do abrigo, no abrigo da tua presença, é o termo que ele usa. É como se os perseguidores de Davi o procurassem para matar, como ele já revelou para a gente, e Deus ocultasse Davi dos olhos desses assassinos, dessas pessoas que queriam tirar a sua vida. Esse abrigo é um lugar que é meio secreto o negócio, é uma questão de Davi com Deus ali, é um lugar que a presença de Deus esconde. Me faz lembrar aquela experiência de Paulo que fala que a nossa vida em Colossenses está escondida em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Não há quem venha nos procurar espiritual ou fisicamente que vai nos achar se Deus não quiser que nos ache. Desde que tenha inocência no nosso coração e na nossa vida diante de Deus. Então, se a gente aplicar essa figura, por exemplo, ao reino animal, vai surgir para a gente a imagem de uma ave, por exemplo, escondendo debaixo das suas asas os seus filhotinhos indefesos. Aí você tem o Salmo 17, fala isso, o Salmo 57 fala isso, e Mateus 23, a gente tem a grande experiência de Jesus, quando ele diz que ele chora por Jerusalém, que ele queria proteger Jerusalém como a galinha protege os seus filhotinhos, debaixo das suas asas. Então, essa é a comparação do que Deus faz a Davi, guardando dos opressores. O motivo pelo qual o salmista dá esse brado, esse cântico, essa exultação de quão grande é a tua bondade. Por que isso? A resposta é o verso 20. Porque no abrigo da sua presença, debaixo das suas asas, numa linguagem mais comparativa, metafórica, o povo de Deus está seguro ali. Esse é o abrigo, é Deus ocultando a gente dos inimigos. Então, esse primeiro livramento, o livramento dos opressores, o verso 19, onde tudo muda o tom do salmo. O segundo livramento está no verso 21, é do desespero, do descontrole total e absoluto. Fala da ação de Deus para com Davi. Ele fala, bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo quando eu estava numa cidade cercada, em algumas versões, sitiada. Essa é uma ocorrência aqui nesse salmo, veja bem, difícil de reconhecer na história de Davi, pois não há relatos que apontem nessa direção literal. Enquanto alguns estudiosos aí dos Salmos ou do Antigo Testamento propõem para a gente que se trata de um ataque amalequita a Ziklag, que é uma cidade que tinha a cidade de refúgio de Davi quando Saul ainda era rei. Outros sugerem Maanaim, que significa acampamento, para onde Davi fugiu de Absalão, da revolta de Absalão que perseguiu ele, que era filho dele e queria tomar o reino dele à força. De qualquer modo, né, a gente não sabe bem, não tem uma precisão sobre isso. Tendo experimentado Davi um cerco ou não, talvez apenas ele relata isso para comparar sua situação a de uma cidade realmente sitiada, a ideia do cerco está presente no texto. Se ele é literal ou não, está aí a ideia. E nos transmite assim, os sentimentos de quem está dentro de um cerco, quem está sitiado, cercado pela opressão. Então, uma cidade sitiada, cercada,
era um lugar onde ninguém sai. Está todo mundo trancado ali. E não chegavam alimentos, águas ou os reforços dos exércitos. Ali as pessoas estavam refugiadas, guardavam a morte pela espada, ou seja, por inanição, por um exército invasor, quando acabava ali os alimentos, enfim, e os recursos naturais para a sobrevivência. O sítio revela isso. O cerco é isso. Esse sentimento está muito claro o Davi quando ele fala, estava numa cidade cercada, sitiada, no finalzinho do verso 21. Esse é o sentimento de desespero, vai acabar o alimento, vai acabar a água, vai acabar o reforço que tem que chegar para ajudar a gente numa situação de guerra. Então, a gente vai morrer de fome, de sede. Era uma situação desesperadora. A verdade é essa. Isso fica claro no versículo 21. As pessoas costumam perder a esperança e fazer coisas terríveis, como matar, comer os próprios filhos. Tem essa história. 2 Reis 6, você vai ver isso. Ou tirar suas vidas. Diante de uma situação desesperadora e extrema como essa, Davi afirma, mostrou o seu maravilhoso amor para comigo. É o que ele afirma no verso 21. Mostrou o seu maravilhoso amor. Não é um amor, é um maravilhoso amor. Não um amor de boca para fora. Independentemente das circunstâncias, do cerco, da turbulência na memória do salmista, enquanto ele esteve ali sem esperanças, ele conseguiu ver a mão de Deus, a misericórdia de Deus o consolar, fazer ele suportar a dor e dar a ele paciência até que chegasse o alívio da parte de Deus. Isso é muito interessante, muito interessante. Isso a gente às vezes experimenta isso, a gente está numa situação que parece um cerco, não tem para onde ir, não tem quem buscar ajuda, não tem quem vai resolver isso para a gente. Mas tem hora que a gente fecha os olhos, tem hora que a gente coloca a nossa mente no Senhor, parece que a sensação é que tudo vai mudar quando a gente tem na nossa oração pedindo a Deus olhos atentos para perceber isso. Gente, quem escreveu isso não escreveu isso por vida de boa e de bem, não. Olha o que esse homem estava passando. Não é porque Deus estava super abençoando a vida dele, ele estava farto de tudo, que ele escreveu uma poesia linda dessa para a gente meditar. E o terceiro livramento é o lugar, né? O terceiro livramento tem a ver que Deus livrou Davi do engano, esse lugar do nosso coração. Houve um tempo que Davi, diante de tantas lutas, de tanta pressão, de tanto problema, e sem refletir muito, diz o verso 22, ele chegou a uma conclusão errada. Alarmado, eu disse, na versão NVI, fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas quando clamei por socorro. Sabe, essa é de fato uma conclusão equivocada, que é fruto de uma precipitação que a gente comete, muito comum nos momentos da crise que a gente vive um com o outro, ou que a gente vive sozinho, ou vive na família, ou vive nacionalmente, ou vive, como hoje, mundialmente. Frequentemente isso acontece diante das crises. Talvez a gente fale assim, talvez numa outra linguagem, ele falou, fui excluído da tua presença. A gente fala, será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que Deus vê tudo mesmo, como é que a Bíblia fala? Será que Deus não se importa com isso não, que está acontecendo? Onde está Deus? Não é possível. Que Deus é esse? Será que Ele me ama mesmo? Esse amor é real? Talvez Davi foi mais claro, fui excluído da tua presença. Ser excluído da sua presença é perceber tais sentimentos inundando a nossa alma, dominando a nossa mente, fazendo com que as nossas vistas não enxerguem mais esperança e nem o nosso coração perceba
que esse amor bondoso, que essa misericórdia de Deus, que esse socorro de Deus, mesmo diante de um cerco, de uma situação extremamente difícil, aconteça. Então, Deus trouxe à tona a realidade a fim de que tranquilizar Davi, não deixando que, de uma forma assim, ele perceber que diante dessas coisas que existiam de dificuldades na vida dele, fossem tomar ele de um terrível engano. Eu fui excluído, o Senhor não liga mais para mim. Deus queria deixar isso claro, que os homens passam por isso. Depois de relatar sua conclusão temerária, que foi uma coisa temerária, de muito medo, ele revela: ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. A parte final desse verso 22. Essa é a demonstração de que Deus, preste atenção nos nem agora, nem tinha abandonado Davi, nem ignorava suas orações, nem tampouco desejava que ele guardasse tal sentimento. Não era isso que Deus estava querendo. Mas a pressão estava grande, a fraqueza humana vai por esse caminho. Você se sente assim, eu me sinto assim em alguns momentos. Um grande servo de Deus se sentiu assim. A gente passa por esse momento de equívocos, de enganos internos na nossa alma. E aqui, esse relato de Davi serve para a gente ver que Deus livra ele desse grande engano na mente, no coração. A gente está passando por uma grande luta, por um grande cerco mundial hoje. O mundo está cercado por um vírus, por algo invisível, que está gerando um monte de outras dores. Eu já relatei na oração e você sabe disso, você orou comigo. E aí, o quarto livramento é da injustiça. Então, vou repetir tudo para você aqui rapidinho. Ó. O primeiro livramento é o livramento dos opressores. O segundo livramento, do desespero. O terceiro a gente viu agora, do engano. E agora, o quarto livramento é da injustiça. O sofrimento de Davi, ao ser perseguido, era intenso. Ele vivia em caverna, muitos salmos foi escrito nas cavernas. Ele vivia com medo, com opressão o tempo todo. Porém, havia uma característica dessa perseguição que o tornava ainda pior. Além de estar em lugares de difícil acesso, de recursos extremamente remotos nesses lugares, é o fato de ser injusta a perseguição. Ou seja, sem que Davi tivesse feito nada que merecesse ser perseguido de tal maneira, às vezes por ciúme, às vezes por ganância, às vezes por ódio das pessoas, ele sofria isso. E você e eu, a gente pode passar por isso também. Eu vivi uma situação semana passada que a pessoa falou assim para mim: eu te fiz um mal, mas você nunca me fez nada. Eu senti isso aqui na minha pele. A pessoa pegou um bem meu e falou isso para mim: você nunca me fez nada. Falou chorando para mim. E eu peguei isso de você. Sabe o que é ouvir isso? É um sentimento de injustiça. Eu nunca fiz nada, nem para bem, nem para mal. Então eu estava nulo com essa pessoa, e essa pessoa me fez esse mal. Isso é ruim de digerir. Injustiça ninguém gosta. Há pouco, à tarde, estava escrevendo um trabalho, um dos trabalhos finais que eu estou fazendo do meu curso de psicanálise clínica, e estava falando justamente sobre isso. Como é difícil, fazendo uma comparação, como é difícil achar que vai haver justiça a partir de um disparate social terrível, de uma desigualdade social terrível, seja para uma nação, seja para uma família em relação a outra. Nunca a gente vai conseguir uma paz com tanta desigualdade. Sempre vai haver um pé de guerra, sempre vai haver alguém com algum ciúme, com algum ódio, porque você tem e eu não tenho, porque você tem e eu não tenho, o que você quer eu quero, aí vira a inveja, o ciúme vira inveja, e aí acontece o que aconteceu. A pessoa pode furtar alguma coisa. Então, o ciúme de Saul e a ganância de Absalão, filho de Davi, foram causas que Davi teve que fugir
para a sua sobrevivência e de pessoas do seu próprio povo, de pessoas que eram do ciclo do seu amor, de quem ele se relacionava. Quando a gente tem injustiça de um não conhecido, dói, é injustiça. Quando você tem injustiça de quem menos você suspeitava, dói ao triplo. Então, receber ataques imerecidos é algo que entristece muito a gente e nos deixa assim indignados. Pode brotar até alguma revolta por algum momento. Então, esse livramento é muito importante. Deus queria livrar Davi das injustiças. Trabalhou isso no coração dele. E o salmista parece ter percebido que havia um juiz maior do que os homens, que havia uma luz de verdade que puniria o que realmente era o mal, não o injustiçado, sem dar ouvido a acusações infundadas, né, e falsas. Ele diz no verso 23, amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merece. O que é isso? A justiça vem de quem? O que está nesse verso? O que está incutido aí? O juiz maior de todos. Deus. O juiz dos juízes, que vai julgar com equidade, igualdade, cada um segundo as suas obras. Então, Davi, ele foi livre desse sentimento de injustiça que corrói a alma, que provoca ressentimento, ódio no nosso coração, de querer ir à forra, de querer com as próprias mãos, ou como eu escrevi no meu trabalho hoje, querer que a lei se cumpra com todo rigor diante de um ato. Esse é o desejo de quem é injustiçado, que haja justiça. Você vê direto isso por aí. Por quê? Porque é injusto você perder a sua família, perder alguém da sua família, porque vem um bobão de lá, bêbado, no volante, e pode matar um filho seu, sua esposa, ou até a família inteira. Daqui a pouco, nem a carteira ele perde. Injustiça. Então, ainda que os ímpios nesse mundo acabem parecendo para nós que estão tirando vantagens em oprimir pessoas, afligir pessoas, o Senhor não permitirá que tal situação seja permanente. Sabe por quê? Porque tem uma grande promessa do reinado de Cristo. Cristo vai reinar. Reinar no aspecto pleno. Não é que ele não é rei, não. Ele é rei. Mas quando ele vier buscar a sua igreja, essa igreja vai reinar com ele para a eternidade. Isso é muito interessante. Davi consegue falar isso. Todos vocês, os seus santos. Sabe quem são os santos? Aqueles que são santificados por Cristo. Não é quem está pregado num lugar ou num quadro, não. É aqueles que aceitaram Cristo na sua vida. Todos vocês que têm vida santa no Senhor. Amem ao Senhor, porque os arrogantes vão receber o que merecem. Os perversos vão receber o que merecem de Deus. Ainda que tem alguns que pagam alguma coisa com a justiça divina, com a justiça humana aqui, perdão, mas a justiça de Deus, a mão de Deus não falha. Cada um vai responder por si. E a quinta e o último livramento é uma grande lição. O Senhor livra seus servos do desânimo. Por que o desânimo por último? Porque algo sempre presente nas situações problemáticas da nossa vida é a fadiga, é o cansaço, é jogar a toalha. Aquela velha lenda lá do boxe, né? Joga a toalha, parou a luta, não dá mais, cessou, não tenho mais forças. Para algumas pessoas, isso vem logo, de cara, no primeiro problema que aparece, enquanto para outras pessoas demora mais um pouquinho, para há algumas pessoas mais resilientes a essa questão do desânimo, da fragilidade, e elas suportam mais um pouco. Mas não interessa o grau. Interessa que situações problemáticas e constantes geram cansaço, desânimo. Aí Jesus falou assim, vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Contudo, cedo ou tarde, todos os que são perseguidos, eu vejo dessa forma, que passam por lutas injustas, de injustiça, que se veem desamparados, acabam sentindo muito forte um desânimo e o desejo de desistir dessa luta. Todos. Em algum momento vai experimentar isso. Entretanto, a esperança em Deus age na nossa alma, no nosso coração, como uma grande vitamina, um revigorante. Eu lembrei que eu estava estudando isso aqui daquela experiência do Popeye, né? Aquele trio Popeye, Brutus e Olivia Palito. E Olivia ficava engraçada com Brutus e Popeye era mais fraco, Brutus batia em Popeye. Quem é dessa época do Popeye vai lembrar desse desenho. E aí tinha uma hora que ele não dava mais para ele, ele pegava a latinha de espinafre, apertava e tomava o espinafre, ficava forte e enfrentava, se revigorava. Eu entendo que o Espírito Santo no nosso coração, no meio das lutas, é esse espinafre, essa figura que eu estou brincando com você aqui, é essa força de Deus em meio a situações para lá de problemáticas, caóticas na nossa vida, na nossa sociedade ou no nosso mundo, para a gente ser revigorado, restaurado e continuar a lutar com o Senhor pela vitória. E pode ter certeza que Deus honra. O seu amor sustenta seus filhos. E esses filhos recebem um novo ânimo e se torna estranho para aqueles que andam longe do Senhor. Mas como é que pode? O cara canta ainda. O cara vai à igreja ainda. Olha a vida dele. Davi fala aqui dos vizinhos. Nós lemos que os vizinhos não queriam ser escárnios, ser zombados pelos vizinhos. Como é que esse cara vai para a igreja ainda? Como é que esse cara consegue dar uma oferta na igreja? Olha só, ele é tão pobre, como se o pobre fosse impedido de ofertar alguma coisa na igreja. A maior oferta que tem no Novo Testamento foi da viúva pobre. Da boca de Jesus, não foi da minha, não. Então, é uma situação que não querem permitir o pobre de cultuar. Ofertar é cultuar, ofertar teu tempo, sua alma, ofertar sua oração, ofertar seu dinheiro, ofertar seus recursos, ofertar seu trabalho. A gente não pode impedir as pessoas disso. A gente não pode fazer o que fazem por aí, querer extorquir as pessoas, fazer comprar bênçãos de Deus. Mas o amor de Deus, ele renova esse ânimo, esse espinafre espiritual de Deus na nossa vida, que fala para a gente que a gente agora tem a força do Senhor conosco. A alegria do Senhor é a nossa força. E esse Espírito Santo enche a gente dessa alegria no meio de um grande desânimo. É incrível. É um louvor que só os santos têm para dar. Não tem como dar um louvor desse, um brado de júbilo no meio de uma grande dificuldade se esse coração não estiver em Cristo. Não tem. Não vai conseguir. É incrível. Então, Davi deve ter sentido que tal ação vinda do alto proclama aos que estão ao redor, dizendo, olha o que diz o verso 24, sejam fortes e corajosos todos vocês, quem? Que esperam no Senhor. Não espera a solução vinda de homens. Essa ação é além dos conselhos dos livros de autoajuda, que às vezes ajuda a gente, verdade, mas é dito por um grupo muito bem definido. Todos os que confiam no Senhor. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida. As mãos do Senhor são promotoras desses livramentos todos. Do livramento do desânimo, do livramento da injustiça, do livramento do engano, do livramento do desespero e do livramento dos opressores. Que Deus seja louvado, que esse salmo possa estar falando muito forte ao seu coração e fazendo com que ele chegue ao teu coração como um alento, como algo que fortaleça e te dá resistência para você continuar seguindo ao Senhor. Que Deus seja louvado. A gente vai ouvir mais um cântico com o Luiz e as ideias, terminando o culto, e no final eu vou estar orando na conclusão desse momento. Luiz e Zildeia, por favor.
Glória a Deus, pastor. Bênção. Mais um salmo para a gente se alimentar, né? E ele diz assim, né? Sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Você se sente sozinho nesta hora? Amor, eu preciso de você. E nós, juntos, todos nós precisamos do Senhor até o fim. Eu preciso de você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Sem parar. Sem parar. Jesus, abençoa-nos, ó Deus. Glória a Deus. Pastor Kleber. Amém, amém. Bota o povo todo aí que participou hoje, bota todo mundo junto aqui. A gente vai dar um tchau para todo mundo daqui a pouco. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesse finalzinho do culto. E depois eu falar assim, se você quiser e puder, você estende sua mão assim que eu vou estar impetrando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, por tudo que Deus falou conosco aqui. Pai, você em casa também, tá, querido? Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá de refletir na sua palavra. Obrigado porque nas nossas adversidades o Senhor não nos deixa vazios. O Senhor nos dá muitos livramentos, nos ensina a ter olhos atentos, a orar por esses olhos espirituais, para a gente poder enxergar as passadas do Senhor em todo o tempo, o Senhor agindo no meio de uma catástrofe na nossa vida, e o Senhor nunca deixa de nos atender, Pai. Que a nossa confiança possa estar no Senhor sem ser abalada, que essa confiança seja revigorada e sejamos livres dessas ciladas que a gente meditou nessa noite aqui, Pai. Traga para nós, Deus, gera em nós esse coração que confia no Senhor absolutamente, na sua graça e nesse amor lindo do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Jesus. Cuida da gente para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão assim, ó, se você puder e quiser. Que a graça maravilhosa de Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que as consolações do Espírito Santo do Senhor seja sobre sua vida, para que os seus olhos se abram para ver o agir de Deus em cada luta da sua vida. Que todo o povo de Deus diga amém. 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 Um abraço aí, ó. Tá o Tinho aí nos assistindo. Tinho, um abração. Né? Tinho lá que já morou na Vila Oriente um tempão, parceiro. Quando eu era do mundo, hein? Quando eu era do mundo, parceiro de copo meu, quando eu era do mundo, ó. Tá ali assistindo, ó. Tinho, você saiu do copo, né, Tinho? Pelo amor de Deus, né? Tá com Jesus agora, né? Amém. Vamos dar um abraço, um beijo para todo mundo aí, que essa noite seja na presença do Senhor, para todos nós, para a glória de Jesus, tá? Beijo. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Paulinha, dá um tchau aí, Paulinha. Dá um beijo, Paulinha. Dá um beijo, Bia, assim, ó. Tchau, gente. Tchau. Tá de máscara.